Depois que eu contei pra vocês a experiência horrível que eu tive aos meus 8 anos de idade, muita gente ficou me pedindo pra eu falar mais, falar sobre as consequências disso, mas eu tenho enrolado um pouquinho pra fazer isso porque desde que eu quebrei o meu silêncio, eu tô me sentindo mais insegura. O meu sono não foi fácil nas últimas semanas, mas eu vou contar pra vocês como que foi a minha experiência depois em outro quarto. Oi, eu sou a Cibele e sejam bem-vindos à Terra do Medo. Fala oi, Vitor! Oi, gente! Estamos aqui para a segunda parte dessa creepypasta. Quero saber se vocês já gostaram da primeira. E comentem aqui o que vocês acham da segunda também, gente. Seu comentário é muito importante. E não se esquece que tá rolando o mês do Halloween na Terra do Medo. Acompanhem nossos vídeos, nossas lives, nossos cortes de lives. Que esse mês tá bombado, tá, gente? Estamos entregando. Vamos então continuar a creepypasta. Hora de dormir! O relato de hoje não vai ser tão longo, porque durou só alguns dias, mas assim, já foi o suficiente pra mim. Depois daquilo tudo que aconteceu comigo, eu ganhei um quarto novo, um quarto maior. Alguns lugares eram meio estranhos, mas era muito mais acolhedor. Era muito mais tranquilo ficar nesse novo quarto. Felizmente me deram uma nova cama, uma cama normal. A antiga, que era beliche, foi desmontada e jogada fora. E ô imagem bonita de se ver. Eu tinha amado meu quarto novo. Ele era muito maior, então eu tinha lugar para botar todos os meus brinquedos. Ao mesmo tempo, eu podia receber os meus amigos no meu quarto, tinha um espaço bacana para eu brincar com eles. Mas claro que nada era mais reconfortante de não estar mais naquele quarto estreito, frio e completamente medonho. Na primeira noite, eu dormi tão bem quanto há muito tempo eu não conseguia dormir. Claro que a minha cama ficava afastada da parede. Eu expliquei pra minha mãe que eu preferia que a cama ficasse afastada, porque quando eu levava meus amiguinhos pra brincar ali, a gente gostava de usar a parte de trás da cama pra brincar de esconderijo. Acordei no dia seguinte totalmente revigorada, completamente relaxada. Eu continuei um tempo deitada na cama e comecei a assistir meus desenhos favoritos numa televisãozinha portátil pequenininha. Até que em certo momento eu notei uma coisa que sempre estava lá. Uma poltrona marrom escura, grande e imponente, que ficava bem no pé da minha cama. Ela era grande, mas ela era puída, era bem gasta, velha. Quem deu essa poltrona pra gente foi o nosso primo, mas ele deu depois de ter usado bastante, sabe? Era uma poltrona que tinha sido bem usada. A poltrona em si não tinha nada de incomum. A única coisa que me deixou incomodada foi que eu tinha a impressão de que, antes de eu dormir, ela estava virada para o lado oposto da minha cama. E agora, na luz fria, essa poltrona estava virada na minha direção. Eu presumi que foi ou meu pai ou minha mãe que acabou arrastando a poltrona, procurando alguma coisa que tinham deixado naquele quarto antes de eu me mudar pra lá. Já a segunda noite não foi tão tranquila assim. Era cerca de 11 horas da noite e eu ainda podia ouvir a televisão dos meus pais, que eles estavam assistindo do outro lado da casa. O quarto estava quase totalmente escuro. A única iluminação era uma iluminação alaranjada que estava entrando pelo lado de fora. Eu fiquei tranquila até que eu ouvi um barulho. Era um barulho baixo, mas inconfundível. Eu até pensei que fosse o barulho da minha própria respiração, só que depois eu percebi que não. Eu tava ouvindo uma respiração de outra pessoa dentro do meu quarto. O som era baixo, era quase inaudível, mas quando eu fiquei bem quietinha, bem em silêncio, eu podia ouvir. Era uma respiração baixa e sem pausa nenhuma. Eu fiquei ali deitada no escuro e eu ainda tava me recuperando daquele medo que eu sentia no outro quarto. Mas eu não tava totalmente com medo daquela situação. A respiração tava tão baixa e era diferente daquele chiado forte que eu ouvi daquela coisa que saiu da parede no outro quarto, que eu pensei que poderia ser até uma coisa da minha imaginação. Sei lá, vai que era minha cabeça pregando alguma peça em mim. Mas eu preferi não me arriscar. Eu levantei, saí da cama mesmo, atravessei o quarto no escuro, acendi a luz. Aí eu olhei bem para aquela poltrona
que não tinha nenhum motivo real pra ela tá me dando aquele medo, mas naquele momento ela tava me deixando desconfortável. O que que eu fiz? Eu peguei a poltrona e virei pro lado oposto da minha cama. Mesmo não tendo motivo pra eu estar com medo daquela poltrona, alguma coisa ali tava me enchendo de pavor. Na terceira noite, eu já não tava tão corajosa assim. Eu acordei, tava deitada de barriga pra cima, olhei pro teto pra ver aquela iluminação laranja que vinha da rua e a sombra da árvore que ficava do lado de fora tava fazendo umas formas meio improváveis, meio estranhas. Eu não conseguia ouvir nada além de um barulho bem longe do trânsito da cidade, carros andando, mas assim, bem distantes. Eu fechei meu olho e tentei voltar a dormir. Só que quando eu tava quase pegando no sono, eu ouvi um rangido vindo do fundo da minha cama. Era como se alguma coisa tivesse se mexido ou redistribuído o próprio peso no chão. Eu levantei minha cabeça, comecei a olhar assim pela escuridão, mas eu não vi nada de diferente. Tava tudo igual antes, igual tava durante o dia. Tinha algumas caixas que eu ainda precisava desempacotar, tinha alguns quadros no chão, algumas coisas assim. A poltrona tava virada pro lado que eu tinha virado ela. Não tinha nada de assustador acontecendo até aqui. Já deixou o seu like? Deixa o like, deixa o like. Nossa senhora, derretendo a cachorra. Agora eu tava totalmente acordada. Eu tava olhando pra minha televisão pensando se eu deveria assistir alguma coisa enquanto o sono não vinha, mas pensando também que deveria ser muito baixo, senão meu irmão ia escutar, porque ele tava no quarto ao lado e se ele ouvisse ele ia me mandar desligar. Assim que eu me sentei na cama, eu ouvi um som, um rangido baixo. Eu olhei em volta pro quarto de novo e a sombra das árvores tomaram uma forma muito mais ameaçadora. Ainda não tinha nenhuma razão pra eu ter medo. Eu olhei pra poltrona na ponta da minha cama e não tinha nada em comum nela. É engraçado que quando a gente olha pra alguma coisa que não tá na normalidade, às vezes a gente demora a entender. Eu tava olhando pra aquela poltrona, mas o que eu tava olhando também era pra pessoa que tava sentada nela. Naquela penumbra do quarto escuro, eu só conseguia ver a cabeça da pessoa e o resto dela tava meio que tampado pela coluna da poltrona. Eu tava torcendo demais pra ser ali alguma coisa que eu confundi por conta do escuro. Foi então que eu vi um leve movimento e eu percebi que aquilo não era um truque do escuro. Aquilo então se virou pro lado direito. Eu sabia o que ele tava fazendo. Ele estava se virando para olhar para mim. Foi então que eu vi aqueles dedos longos se mexendo pela poltrona. Tudo que eu consegui ouvir era o barulho daquela coisa se mexendo e o som do meu coração completamente acelerado. Primeiro eu só tinha conseguido ver a testa daquilo, até que eu vi 2 pontos brilhantes olhando na minha direção. Sim, ele estava olhando para mim. Eu gritei muito alto e quase que imediatamente o meu irmão e minha mãe entraram no quarto, perguntando se estava tudo bem, se eu tinha tido outro sonho estranho. E tudo que eu consegui fazer era ficar sentada ali, na beira da cama, olhando para aquela poltrona completamente vazia. Eu fiquei naquele quarto só mais alguns dias, antes da gente se mudar repentinamente. As noites foram até normais, menos pela última noite, em que eu acordei com uma respirada quente bem no meu ouvido. Eu pulei da cama, acendi a luz, mas a respiração continuava. Eu continuava ouvindo aquilo muito forte. Eu decidi então passar o resto da noite no sofá na sala. Depois disso eu passei a dormir profundamente na minha nova cama, na minha nova casa. O tempo foi passando e eu comecei a criar uma certeza de que tudo aquilo tinha ficado para trás naquela casa suburbana comum. Só que eu fiquei com um presente de despedidas. Os meus visitantes, porque eu tenho certeza de que aquela coisa que estava na poltrona não era a mesma coisa que me atacou no outro quarto. Eles tinham uma última surpresa reservada para mim. Como um animal que reivindica o seu território, eu não estava totalmente longe do alcance deles. Por um último e aterrorizante momento, eu senti a presença daquelas coisas. Eu encontrei com eles dormindo profundamente 2 anos depois das minhas experiências aterrorizantes. Eu estava tendo um pesadelo. Felizmente eu acordei na segurança do meu quarto. Eu dei um suspiro de alívio como quem faz quando acorda de um pesadelo horrível. Mas aquele quarto estava tão escuro, eu não conseguia ver nada. E quase ri de mim quando eu percebi que o cobertor estava na minha cara. Eu devia ter puxado enquanto eu estava dormindo. Só que o ar
Tava muito quente, tava tudo muito denso, mais do que o normal. E quando eu tava prestes a tirar o cobertor do meu rosto, eu ouvi uma respiração forte e ritmada na ponta da minha cama. O medo tomou conta de mim, junto com a raiva e com um completo desespero. Por que eu não podia ficar sozinha? Então eu fiz uma coisa muito peculiar. Eu decidi falar sobre isso. Quem sabe a intenção daqueles seres não era me fazer mal. Às vezes eles nem tinham a noção de que me deixava tão aterrorizada. Uma simples garotinha merecia misericórdia. À medida que a respiração ia ficando mais forte, mais alta, eu começava a chorar desesperada. Eu sentia aquela respiração em cima de mim, como um vento estagnado. Foi então que eu resolvi falar as palavras que poderiam dar fim a tudo isso que eu estava passando. Por favor, pare. A respiração começou a mudar. Ela ficou de alguma forma mais animada, mais rápida. Eu podia ouvir alguma coisa se arrastando pelo chão. A respiração então se moveu, primeiro perto da minha cama, depois atravessando o quarto, passando pela porta, pelo corredor, e então desapareceu. Meio que chorando, meio que travada com toda aquela situação, eu permaneci ali parada, com a cabeça embaixo do cobertor. Você pode até considerar isso uma espécie de vitória, mas para mim não. Se essas coisas fossem reais, eu sabia agora que eu não tinha interpretado errado suas intenções. Elas eram maliciosas. Como eu posso saber disso? Fica tranquilo, eu vou te contar. Momentos depois de eu perceber que aquela coisa aparentemente tinha saído da minha casa, eu senti alguma coisa muito forte em cima de mim. Tava me apertando contra a cama, pressionando o cobertor no meu rosto. Eu consegui então sentir uma mão com dedos longos, unhas longas e tão duras que pareciam cristais, apertando meu crânio com toda a força. Eu consegui escorregar pelo canto da minha cama e sair gritando, correndo do meu quarto. Não se engane, aquela coisa na escuridão tentou me sufocar até a morte.